Você já percebeu que existe um padrão emocional aí, onde você começa a fazer as coisas, o resultado não vem tão rápido como você gostaria, e aí você fica desanimada, você fica querendo desistir? Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar o porquê isso acontece e como você pode se libertar desse padrão emocional. Bom, esse padrão emocional de começar as coisas e acabar desistindo, acabar desanimando, acontece quando a gente entra na postura da nossa criança interior. Então, todos nós temos dentro da gente a criança que a gente foi um dia. E essa criança muitas vezes está ferida, né? Ela tem alguns traumas, ela tem alguns bloqueios. E é muito importante a gente acolher essa criança, né? Como eu já falei em alguns vídeos, como eu trabalho também nos meus atendimentos. Você acolher essa criança, você liberar esses traumas, esses bloqueios. Mas também é muito importante que você não entre na energia da sua criança interior no seu dia a dia. Então, quando a gente tem essa postura, né, de começar as coisas e acabar desanimando muito rápido, acabar desistindo, a gente entra na energia da nossa criança interior. Por quê? Porque a criança ela não tem maturidade para lidar com os desafios da vida, né? A criança ela não tem maturidade para entender que é preciso ter consistência, né, por um tempo, até que você comece a colher os resultados. A criança ela fica emburrada, ela bate o pezinho, ela quer o resultado, ela quer, né, o que ela quer no aqui e no agora. Então a criança ela tem dificuldade para adiar um prazer momentâneo, por exemplo, em prol de um objetivo a longo prazo, né? Então, muitas vezes a gente acaba entrando na energia da nossa criança interior e acaba desistindo das coisas muito rápido por conta dessa maturidade mesmo que a nossa criança não tem. E por que isso acontece, né? Esse processo da gente entrar na energia da nossa criança interior. Existem casos em que você teve que amadurecer muito rápido, né? Existem pessoas que os pais eram separados e aí não tinha um pai ou a mãe ali, e aí você teve que dar conta, né, da casa, você teve que trabalhar muito cedo, ou você teve que tomar conta da sua irmã, do seu irmão, enfim. Existiram algumas coisas ali naquele ambiente emocional que fizeram com que você tivesse que amadurecer muito rápido. E aí o seu processo de amadurecimento, ele não foi tão saudável, né? Ele não teve o ritmo ali que deveria ter tido. E aí chega na vida adulta, às vezes você acaba voltando para a energia da sua criança interior. Existem situações também quando a pessoa guarda mágoas dos pais que ainda não conseguiu liberar. E aí o que acontece? A gente entra naquela postura da exigência da criança, né? Nossa, meu pai e minha mãe deveriam ter feito isso, deveria ter feito aquilo, né? Um exemplo, meu pai e minha mãe deveria ter me dado um apartamento, ter me dado um carro. E aí a gente sai dessa energia da adulta de entender que, ok, não rolou, né? Mas eu sou adulta e eu posso ir para a vida e conquistar as minhas coisas. Então é um processo natural ter mágoas dos pais, né? Uma coisa que às vezes acontece quando a gente está ali trabalhando o autoconhecimento, quando a gente começa essa cura interior. Mas a gente não pode se prender nessa energia da exigência com relação aos nossos pais, porque senão a gente sai da postura de adulta e vai para a postura da criança, né? A criança ela quer receber as coisas dos pais, ela não tem essa energia de ir para a vida e conquistar as próprias coisas, tá? E aí, se você se identificou com isso, né? Se você, nossa, Sara, sim, em alguns momentos da minha vida eu estou entrando na energia da minha criança interior, respira fundo, tá? Não fica se culpando por isso. Esse é um processo natural que muitas pessoas vivenciam. E aí você ficar se culpando não vai resolver nada, né? Só vai te manter presa nesse padrão. Então, o que é que você deve fazer? Você deve começar o seu processo de adultecer, ou seja, de você cada vez mais entrar na sua postura de adulta, de ir para a vida, de conquistar suas coisas, de assumir responsabilidades. Um outro ponto importante com relação a isso é que esse processo, né, de entrar na energia da criança interior, ele não depende de idade, tá? Tem gente que fala assim, ah, Sara, mas eu já tenho 30 anos, 35, 40 anos, como assim eu tô entrando na energia da minha criança interior? É um processo que é emocional, né, não é físico, então acontece independente da idade. E acontece também independente das responsabilidades que você já tem na sua vida. Então tem gente que fala assim, nossa, mas eu saí da casa dos meus pais muito jovem, eu já sou independente, eu já pago minhas contas, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Em alguns aspectos a gente às vezes
pode já estar na postura de adulta, em outros aspectos a gente pode estar na postura da criança, tá? Então tem pessoas que às vezes com relação à vida amorosa fica na postura da criança, tem outras pessoas que é mais com relação ao financeiro, às vezes mais com relação ao trabalho, tá? Então não é que você fica na postura da sua criança interior 24 horas por dia em todos os assuntos, não. Tem algumas questões que às vezes a gente entra nessa energia. Tá? Mesmo que você já seja uma pessoa super independente hoje, enfim, que você já tenha conquistado muita coisa, que você já tenha um nível de amadurecimento grande em alguns aspectos, pode ser que em alguns assuntos você, quando o bicho pega, né, digamos assim, quando a barra fica pesada, ou quando você se vê ali meio que encurralada, né, encurralado numa situação, sem saber como lidar com o desafio da vida, você vai lá e entra na energia da sua criança interior, tá? Então é importante começar a entrar nesse processo de adultecer, né? De você começar a trazer essa adulta, essa mulher adulta que tem aí, esse homem adulto que tem aí em você, pra tomar conta. Então, trazendo esse exemplo que eu falei aqui hoje, né? Nossa, eu começo as coisas, o resultado não vem tão rápido e eu já quero desistir, eu fico desanimada. Quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? Você vai respirar fundo. Primeiro, você tem que prestar atenção, né? Nos momentos que você entrar nessa energia. E aí você vai respirar fundo. E você vai se conectar com a sua criança interior que está aí dentro de você. Só pensa nela, imagina ela, olha uma foto dela se você tiver, né? E aí você vai repetir o seguinte: minha criança, deixa comigo que eu resolvo. Eu sou adulta, eu dou conta, né? Ou eu sou adulto, eu dou conta, tá? E aí você vai repetir isso, vai sentir essa energia, né? E vai se desafiar cada vez mais a adultecer, né? Entrar nessa postura de adulta, de adulto, de assumir responsabilidades, de dizer não, né? De fazer aquilo que precisa ser feito, de pagar o preço, de entender que existem objetivos, sonhos na nossa vida que a gente precisa ter consistência, né? Que a gente precisa realmente fazer o que precisa ser feito por um tempo até que os resultados comecem a aparecer. Existem situações também que você está fazendo por um tempo, o resultado não está vindo, que você vai manter o sonho, mas você vai mudar a estratégia, né? Você vai, opa, peraí, como é que eu posso alcançar esse sonho, esse objetivo de uma maneira diferente, né? O que é que eu posso fazer de uma maneira diferente, de uma maneira nova para alcançar isso que eu estou buscando na minha vida, tá? E aí, fez sentido para você? Me conta aqui nos comentários em que aspecto da sua vida hoje você sente que está entrando nessa energia da sua criança interior, tá? E começa a prestar atenção no seu dia a dia e quando você se perceber assim, respira fundo e fala: minha criança, deixa comigo que eu resolvo, eu sou adulta, eu dou conta, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguma mulher maravilhosa aí que você conhece, que está buscando cada vez mais independência, consistência, disciplina para alcançar os sonhos e os objetivos. E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!